Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre formas de governo do Brasil. Monarquia e república. Na monarquia, a forma de governo é de um monarca, ou seja, pode ser um rei ou uma rainha, ou os seus equivalentes, um imperador, um príncipe regente, enfim. Ele exerce a função de chefe de Estado, ou seja, é ele que manda, e mantém-se no cargo até a sua morte ou abdicação, ou seja, quando ele não quiser mais. A república não. Na república, a forma de governo é que o chefe do Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos, no caso, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os ministros, ou então são eleitos pelos próprios cidadãos e exerce a sua função durante um tempo limitado. Aqui no Brasil é de 4 anos. Lá na monarquia, o governo faz parte da nobreza, da elite mesmo. O cargo de monarca é um rei ou imperador passado hereditariamente, ou seja, de pai para filho. Se não tem filho, não tem filha, o rei, no caso, pode passar para um sobrinho. Mas sempre dentro da família, não é um cidadão que vai lá e quer ser rei e vira rei, não é isso. O tempo de mandato é indeterminado, ou seja, enquanto que ele viver, ou então se ele abdicar. Já na República, o governante é um cidadão comum, que tem direito a se candidatar para o cargo. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu posso me candidatar, eu tenho idade suficiente, tem que ser maior de 18 anos, tem que ser alfabetizado. Né? Então, qualquer pessoa comum que é alfabetizado, que tem mais de 18 anos e também, né, que tem uma ficha limpa, ou seja, não tem processos, essas coisas, pode se candidatar a um cargo de executivo, legislativo, tanto faz. O governante é escolhido pelo povo através do voto popular e sigiloso, mas nem sempre foi assim. Nem sempre o voto foi popular e nem sempre o voto foi sigiloso. O mandato do governante é determinado, ou seja, por um período previsto. Aqui no Brasil é de 4 anos. O período da monarquia no Brasil iniciou-se em 7 de setembro de 1822, pelo príncipe regente Dom Pedro I. O que aconteceu? O Brasil ele fazia parte de Portugal. Portugal era quem mandava no Brasil. E aí, Dom Pedro I, que é filho de Dom João VI, rei de Portugal, ficou aqui no Brasil. Ele não foi junto para Portugal com o pai dele. Ele ficou aqui comandando. E ele gostava muito do Brasil e achava meio injustiçado essa coisa de todas as riquezas brasileiras irem para Portugal e Portugal ditava as regras aqui. Então, em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. O Brasil passou a ser um país livre. Em 1824, Dom Pedro consolidou a primeira Constituição brasileira. Nela, determinou eleições para representantes do poder legislativo, criando o parlamento. Então, o que aconteceu? Os parlamentares ajudavam Dom Pedro também a governar o Brasil. Porém, quando Dom Pedro não estava muito satisfeito com os parlamentares, eles não se acertavam muito, ele simplesmente despedia, mandava embora e pegava novos parlamentares. Mas eles também eram votados, tá? Os homens tinham que ter mais de 25 anos, tinha que ter uma renda mínima provinda de empregos, comércio, indústrias, fazendeiros, ou seja, só podia votar quem era da elite e quem tinha poder. Quando Dom Pedro I voltou para Portugal, seu filho Dom Pedro II, que tinha apenas 6 aninhos, foi deixado aqui no Brasil para que futuramente assumisse o cargo de imperador do Brasil. Aos 6 anos de idade, Dom Pedro I deixou o filho dele aqui no Brasil aos cuidados de José Bonifácio e voltou para Portugal. Dom Pedro II esperou 10 anos, com 16 anos,
ele foi declarado apto a ser o imperador do Brasil. Bom, ele reinou por muito tempo, mas começou a ter muita insatisfação pelo governo monárquico. Os militares, religiosos, comerciantes, fazendeiros, outros, estavam insatisfeitos, não estavam felizes, impostos, a abolição da escravatura, algumas coisas que não estavam legal, eles não estavam gostando muito, não. Então, eles se reuniram, se rebelaram contra o governo monárquico e assumiram o poder através de um golpe militar. Então, assim, nasceu, em 15 de novembro de 1889, a República. E aí teve como presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele não foi escolhido pelo povo, ele simplesmente foi proclamado por aqueles que estavam dando o golpe naquele momento. E ele se tornou, então, presidente do Brasil. Mas o primeiro presidente eleito através do voto popular foi o presidente Prudente de Moraes. Bom, aqui vocês têm um pouquinho de algumas curiosidades sobre o período monárquico. Eu quero que vocês leiam com bastante atenção. E também tem, aqui, nasce a República do Brasil. Um pouquinho as curiosidades também sobre a República do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se divirtam com essas novas histórias. Podem pesquisar bastante, um pouquinho mais sobre sobre a República, sobre o período monárquico, tá? E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado.